Olá, boa noite. Hoje é segunda-feira, 6 de janeiro. O Jornal da TV Tati já está no ar. Veja os destaques desta noite. Lares brasileiros crescem quase 50% o número de pessoas que moram sozinhas. Preocupação com a dengue. Prefeitura de São José inicia a avaliação de densidade larvária. E cesta básica aumenta quase R$ 100 em um ano na região. O Jornal da TV Tati está no ar. Nos últimos anos, o número de pessoas que têm optado por morar sozinhas tem aumentado. O crescimento é de quase 50%. A busca por independência e liberdade estão entre os motivos desta escolha. O Francisco tem 62 anos e, após o término de um casamento, decidiu morar sozinho. Para ele, a independência significa liberdade. Por um motivo assim não tão agravante, né? Mas o casamento chegou a desgastar, né? Daí a gente decidiu, né? De a gente separar, né? Viver cada um do seu lado, né? Viver a sua vida independente, né? Estou aqui há 2 anos nesse apartamento aqui, morando sozinho. O bom da gente morar sozinho é que a gente tem uma certa liberdade, né? Você, digamos, pode sair para onde quer, né? Não tem muito que dar satisfação para ninguém, né? Quando se vive acompanhado com alguém, né? E um contra é que muitas vezes a gente sente falta de alguém para dividir, né, no dia a dia. O apartamento do Francisco tem 2 quartos. Um deles acabou virando depósito e ele passa a maior parte do tempo aqui, organizando as ferramentas. Eu até falei assim, eu não vou levar nada além do ser das roupas, a mala, né? E não quero juntar muita coisa com relação à mudança, que a gente mora de aluguel. A gente está mudando de um lado para o outro, né? Comprar móvel até agora não comprei nada, né? Não pretendo comprar também, porque montar e desmontar e vai desgastando também, né? E às vezes não é legal, né? Então eu uso aquele outro quarto ali que seria de hóspede, né? Alguém que viesse aqui para visitar ou ficar aí, né? Mas eu guardo as minhas coisas ali, né? Então eu tenho uma cama de solteiro desmontada ali. Eu uso ele como uma despensa. Segundo o IBGE, o número de pessoas que moram sozinhas vem aumentando. Uma pesquisa realizada há 2 anos mostrou que 1 em cada 5 lares é habitado por somente uma pessoa. Em 2012, os chamados domicílios unipessoais representavam 12,2%. E em 2023, a pesquisa mais atual mostra que esse número passou a 18%, um aumento de 47,5%. Além disso, mais de 50% das pessoas que moram sozinhas são homens. Ainda de acordo com a pesquisa, na maioria dos casos, quem começa a vida sozinho está saindo debaixo das asas dos pais e buscando a própria independência. Esse foi o caso do Luiz. Ele decidiu que encararia o desafio de ter a própria casa, após os pais mudarem de cidade. E nas primeiras semanas eu acho que a gente sente um pouco de solidão também. É um período meio difícil, assim, mas passa também. Logo essa solidão traz uma paz. Você acha ótimo você também estar ali, só você. E eu acho que uma desvantagem é justamente você arcar com todos os custos de uma casa sozinho. É uma coisa que a gente não está acostumado também. Ele até tentou morar com amigos por um tempo, mas a vontade de ter o próprio canto falou mais alto. Eu fui morar num apartamento sozinho inicialmente, aí eu morei por 4 meses lá e aí apareceu uma super oportunidade num apartamento maravilhoso e meu melhor amigo e a minha melhor amiga toparam a gente se unir, nós 3, para morarmos nesse apartamento. Nos mudamos, foi um período incrível também. Nós moramos lá por 3 anos, quase 3 anos, e agora faz uns 6 meses mais ou menos que eu tomei a iniciativa de sair de lá desse apartamento. Nós rompemos assim a nossa república e eu voltei para esse apartamento, que é o apartamento que eu vivi a vida inteira. O pensamento do seu Francisco é o mesmo. Por aqui ele pretende continuar sozinho por um bom tempo. Estou tirando também esses momentos de reflexão, né? Pensar sobre a vida, né? O que Deus tem de propósito para mim ainda, né? Com relação a morar sozinho ou acompanhado com alguém, né? Mas no momento eu pretendo continuar ainda sozinho. Tem suas vantagens, né?
Mudamos de assunto para falar de dengue. O cuidado com o mosquito deve ser redobrado agora no verão, período de calor e chuva, né? A Prefeitura de São José começou a fazer hoje a ADL, a avaliação de densidade larvária. Os agentes de combate às endemias foram distribuídos pela cidade nesta segunda-feira para a coleta dos dados para a ADL, a avaliação de densidade larvária. Primeiro, isso é uma parte de todo um processo que nós temos que fazer de prevenção e o enfrentamento à dengue. Ano passado nós tivemos uma epidemia, foram mais de 100 mil casos constatados aqui na cidade, mais de 100 mortes, e nós não queremos que esse cenário se repita. Então, a ADL, a avaliação de densidade larvária, faz parte desse processo para que nós possamos medir o nível de infestação pelas 42 regiões que são divididas pela Secretaria de Saúde, que vão ser verificadas até o dia 31 de janeiro. A colaboração dos cidadãos é muito importante no combate à doença. Que a finalidade maior de toda a atividade do agente é a saúde da população. A gente quer manter a população saudável. E com isso a gente precisa da colaboração dos munícipes que deixem as portas abertas, né, para o agente, porque a gente só vem para fazer o bem. E orientar sobre os criadouros existentes, né, o que fazer com eles. E a gente também tem um descarte em local correto, né? A gente tem um caminhão que nos acompanha. Quando a pessoa quer descartar, a gente aciona ele leva para o local coberto, porque não adianta tirar de dentro de casa e jogar no terreno baldio. O seu Zé Maria já teve suspeita de dengue e entende a importância de receber os agentes em casa e de ficar de olho nos focos do mosquito Aedes aegypti. É essencial, né? O preventivo, isso precisa ser feito. Os cuidados, no caso, de vez em quando passa aqueles carros lá da fumaça, que a turma brinca, né? E isso também tudo contribui, vai evitando, embora tenha aí as lagoas, que você não vai acabar com tudo. A dengue é impossível, né? Ser exterminada totalmente, mas pelo menos esse preventivo facilita muito a vida do pessoal e evita as doenças, né? Nós procuramos não deixar água acumulada, nada que possa acumular água de chuva e tal, entendeu? Inclusive eu fiz um sistema aqui de vazamento de água que não acumula nada, então vai entrar lá, sai, dá a volta e sai aqui e vai embora, né? Justamente para não... Isso, para não ter esses problemas, evita. Em São José dos Campos, o levantamento é feito em quase 18 mil residências, distribuídas em 42 áreas cadastradas na cidade. A última ADL foi feita em outubro de 2024 e o resultado foi de 0,5, considerado satisfatório pelo Ministério da Saúde. Esse é um bom resultado se comparado com o mesmo período de 2023, onde foi o índice de 1,4, considerado o estado de alerta. E por mais que as medidas de combate à dengue sejam difundidas, sempre vale a pena reforçar. No interior dos imóveis, a bandeja de geladeira, que acumula água, planta na água, que está sendo um dos principais criadouros no momento, e os ralos, tanto internos quanto externos, precisam ter muito cuidado. E recipientes que as pessoas deixam no quintal, não que você não possa ter, mas mantenha numa posição que não acumule água, porque pode receber água de chuva, né, como um balde, pneu, e mantenha em local coberto. Lembrando que a vacina para a prevenção da dengue também está sendo distribuída nas UBSs da cidade, de acordo com o público-alvo. A vacinação ela é oriunda sempre do Ministério da Saúde. Então, todas as instruções, diretrizes e a entrega das vacinas são feitas pelo Ministério. Assim que houver mais lotes, a chegada dessas vacinas, a Secretaria de Saúde Municipal é responsável pela distribuição e aplicação das doses. Agora vamos com a nossa previsão do tempo. Nesta terça-feira, as máximas caem um pouco e tem possibilidade de chuva logo no começo da manhã. Vamos aqui para o nosso telão? A gente começa, então, com a cidade de Aparecida, que amanhã tem máxima de 27 e mínima de 18 graus. Em São José, máxima também de 27, mas mínima de 17. Em Ilhabela também tem essa possibilidade de chuva, tá bom? Máxima de 26, mínima de 21. Em São Bento do Sapucaí, máxima de 24, mínima de 16 graus. Uma pausa e daqui a pouco nós vamos falar do pagamento do IPVA. Você está preparado para mais essa conta? Daqui a pouco a gente volta. Deputados e senadores seguem em recesso em Brasília, mas a pauta política continua aqui no nosso jornal. Rafael Tebas atualiza para a gente.
Aqui em Brasília, a expectativa é para a próxima quarta-feira, dia em que o governo federal vai realizar um ato na Praça dos Três Poderes, para relembrar os ataques antidemocráticos à sede dos Três Poderes, que ocorreram há 2 anos, no dia 8 de janeiro de 2023. A gente lembra rapidamente, nesse dia, a sede dos Três Poderes, portanto, Congresso Nacional, Palácio do Planalto e também Supremo Tribunal Federal, foram atacadas e depredadas nos atos que marcaram a história do nosso país. Na próxima quarta-feira, esse ato vai contar com a presença do presidente Lula, de representantes do Congresso Nacional e também do Supremo Tribunal Federal. Lula vai descer a rampa do Palácio do Planalto na companhia de Luiz Roberto Barroso, que é o presidente do Supremo Tribunal Federal. Além deles, também o almirante da Marinha, Marcos Sampaio Olsen, e o general do Exército, Tomás Paiva, estarão também presentes nesse evento. Outro assunto importante que tem movimentado as últimas horas aqui na capital do país, relacionado à economia. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, não vai mais tirar alguns dias de férias. Ele iria descansar por alguns dias, mas por conta da alta do dólar, ele vai continuar trabalhando aqui na capital do país, junto com a equipe econômica. De Brasília, Rafael Tebas para a TV Tati, SBT. Os eleitores que não votaram no segundo turno das eleições de 2024 têm até amanhã para justificar a ausência. Todos os detalhes desta notícia estão no nosso site, o thmais.com.br/vale. A justificativa deve ser feita presencialmente ou em um cartório eleitoral ou ainda, pelo e-título. Quem perder o prazo pode pagar multa, além de ter outros prejuízos, como ficar impedido de tirar passaporte. Os motoristas de São Paulo já podem pagar o IPVA desse ano. Você já escolheu se vai parcelar ou se vai pagar o imposto à vista? Enquanto alguns se programam o ano inteiro, tem quem nem saiba o valor do IPVA ainda. Eu não sei quanto vai ser a facada, eu não sei qual é o índice que foi aplicado, não sei nada. O Donizete fez em 5 vezes. Ele não viu vantagem em pagar à vista. Para mim, não. Eu acho muito injusto. Se fosse uma coisa atrativa, valeria. Já a Sabrina preferiu quitar tudo de uma vez. É que para ela, grávida de 5 semanas, todo desconto faz diferença. A gente sempre se programa, eu não gasto tudo, eu sempre tenho uma reserva, porque se acontecer alguma coisa, eu sei, ainda mais estando esperando o bebê, Já tô pensando, a gente tem que comprar berço, tem que comprar carrinho, próxima aquisição não vai ser um carro maior, vai ser um carrinho, então tem que juntar dinheiro. Olha, eu paguei à vista R$ 1.233,49, ou seja, economizei aí uns R$ 38. Dá para comprar alguma coisinha, A Marcela, que é economista, ensina que para saber se vale mais a pena o pagamento à vista ou parcelado, é preciso analisar as finanças de cada um e o desconto oferecido em cada cidade. Se o seu dinheiro está numa aplicação que rende mais que o desconto do IPVA, pode ser vantajoso manter o pagamento parcelado e deixar o investimento render. Se o seu dinheiro está numa aplicação que rende menos que o desconto ou está parado, o pagamento à vista pode ser o mais vantajoso. Agora, se você está numa situação apertada, aí o parcelamento pode ajudar com outras contas deste começo do ano. A gente sabe que o começo de todo ano é um período em que a gente tem um volume de gastos muito alto, Tem material escolar, tem o pagamento do IPVA, do IPTU, muitas vezes os contratos de academia, de escola são reajustados. Então, aproveitar esse desconto e direcionar esse valor economizado para esses gastos pode ser muito interessante. Mesmo com o descontinho, você acha que não vale a pena pagar à vista? Não vale porque o desconto não é tanto que... Também tem o material escolar, não tem só o IPVA, tem o IPTU, tem prestação, condomínio, tem tudo. Em um contexto geral, ainda segundo especialistas em finanças pessoais, a alternativa menos vantajosa é a do pagamento em cota única, sem o desconto. É que dessa forma o dono do carro desembolsa uma única vez o valor total do IPVA e abre mão da opção de parcelamento. Aqui em São Paulo, a frota total é de quase 29 milhões e meio de veículos. Desses, 19 milhões devem pagar o imposto. Em todo o país, a fórmula para o cálculo do IPVA é a mesma. O valor venal, preço médio de venda do veículo, multiplicado pela alíquota estadual. Por isso, alguns modelos pagam muito imposto.
O IPVA do Aston Martin Valor, ano 2024, chega a impressionantes R$ 616 mil. Já o dono de um Porsche 918 Spyder, ano 2015, vai pagar R$ 542 mil. Olha, como eu não vi nada e eu não sei o valor, porque meu carro é uma Eco 2011, então eu acredito que o IPVA não vai ser lá aquelas coisas, né? É importante também, nesse planejamento de 12 meses, separar o dinheiro em diferentes caixinhas. Tem aqueles pagamentos, os gastos do dia a dia, aquelas coisas que a gente não pode adiar. É importante separar um dinheiro também para o lazer, para aproveitar um pouco a vida, e não dá para esquecer de reservar um dinheiro para investir. Vamos para mais um intervalo e no próximo bloco vamos falar do aumento do preço da cesta básica. O que você sentiu que está mais caro, hein? Daqui a pouco a gente fala mais sobre isso. Estamos de volta para falar do preço da cesta básica. Quem costuma fazer as compras do mês tem tido dificuldade para encher o carrinho. É que o preço dos alimentos aumentaram bastante de um ano para cá. Escolhe daqui, compara dali. Está cada vez mais difícil fazer as compras básicas no supermercado. Muito difícil, muito difícil. E o que você percebeu que aumentou nesse tempo? Quer que seja sincera? Quase tudo. Quase tudo mesmo. O necessário, né? O bruto. Que eu acho que aumentou muito. Fica mais difícil, porque as frutas e verduras estão um preço mais ou menos, mas aí você gasta muito nas outras coisas, né? Você viu, a gente compra 1 quilo de carne, aumentou muito, então quer dizer, dificulta. De acordo com o Núcleo de Pesquisa Econômico-Social da Universidade de Taubaté, o NUPES, a cesta básica para uma família de 5 pessoas ficou mais cara durante 2024. Em dezembro, o combo com 44 itens essenciais fechou o período, custando R$ 2.825,07. Em 2023, a mesma cesta custava R$ 2.718,29, o que representa um aumento de R$ 106,78. E aqui nós podemos ter uma ideia dos produtos que foram os vilões da cesta básica no ano passado, como, por exemplo, alguns cortes da carne bovina, o cafezinho, o óleo de soja e também a laranja-pera. Por outro lado, tiveram produtos que apresentaram queda no último ano, como, por exemplo, o feijão carioquinha e também os produtos de hortifruti, a batata inglesa, o tomate e também a cenoura. Este economista explica o que motivou a alta dos preços dos produtos, principalmente o tão desejado café. Nós temos 2 conjuntos de fatores, né? Nós temos um interno relacionado às condições de produção local e essas condições influenciadas naturalmente pelas condições climáticas, né? Se a gente olhar, por exemplo, o caso da laranja, a seca e as pragas que prejudicaram significativamente os maiores produtores de laranja, no caso de São Paulo e Minas. Nós temos a questão aí do café, que foi o vilão, né, o que mais subiu, também a questão da redução da produção. A instabilidade no mercado de exportação faz com que a expectativa para o futuro não seja tão boa. Há uma expectativa de um recorde na produção de alimentos, e se nós não tivermos realmente esses impactos da questão cambial e das questões externas, que pode alterar a dinâmica das condições de comércio internacional, certamente haverá uma tendência à instabilidade. Pesado, né? E olha, entre seus planos para 2025 está se alimentar melhor? Uma pesquisa feita recentemente mostra que os brasileiros estão sim mais preocupados com a saúde. A rotina da Milena é bem regrada e saudável. A mudança para hábitos saudáveis começou há mais de 3 anos e fez muita diferença na qualidade de vida. Tudo começou na pandemia, né? Na pandemia acabou que, consequentemente, eu já não fazia antes nenhuma prática de atividade física. Eu fui fazer alguns exames de rotina, fui ver como estava a minha saúde e me deparei com
eu tive um susto, né? Porque meu colesterol estava mudado, estava muito alto, o peso, quando eu subia na balança, o peso estava muito acima, eu estava com 18 quilos a mais. Então, eu tive uma conversa comigo mesma de tipo, é necessário mudar. E o que você pode fazer por você, né? Porque eu vou viver nesse corpo pro resto da minha vida, então eu quero viver da melhor forma possível. Ela se dedicou tanto que até medalha ela ganhou em uma prova de corrida. Não foi fácil conciliar a vida, os estudos e a rotina de treinos, mas a psicóloga de 24 anos decidiu mudar até mesmo na hora de se divertir. Eu comecei a parar com o álcool assim, de forma social e até mesmo dentro da minha casa de comemorações, um vinhozinho aqui ou ali, quando a minha nutri falou, olha, isso está te dando efeitos colaterais, isso está prejudicando o seu processo dentro do emagrecimento. Não foi fácil no começo, eu pensei que, consequentemente, com churrasco, comemorações e afins, eu ia sentir um pouco de falta ou talvez, vamos dizer, uma abstinência, mas eu percebi que quando a gente abre esse assunto, ainda mais para quem ama a gente ou para o seu grupo ao redor, fica mais acolhedor. Mas não é somente a Milena que está passando por essa transformação para uma vida mais saudável. Uma pesquisa internacional aponta que os brasileiros estão mais preocupados com a saúde. Segundo o levantamento, 68% dos brasileiros acreditam que estarão mais saudáveis daqui a 5 anos com a reeducação alimentar e a prática de exercícios físicos. Uma projeção superior à média global, que é de 52%. Aniette é endocrinologista e explica que a prática de exercícios físicos, aliados a uma boa alimentação, pode mudar a vida de uma pessoa por completo. O sedentarismo é um processo tóxico para o organismo. Então, nós somos feitos para o movimento, das articulações, todo o nosso tem molejo. Então, nós somos feitos para movimentos. Então, a felicidade vem junto, porque produzimos hormônios, né? Vamos produzir elementos que vão trazer a saúde e o equilíbrio metabólico. Com isso, é fundamental. O álcool consumido de forma desenfreada pode trazer muitos problemas. A gente fala assim, poxa, como faz? Vai diminuindo aos poucos, vai tirando. Não é ninguém nasceu tomando álcool e não precisa disso, não é? Então a gente precisa sim ir se libertando porque é muito prejudicial à saúde. Eu falo que esse trabalho multidisciplinar que eu tive na minha vida, ele agregou em vários fatores, desde as minhas relações, desde o meu bem-estar e também da minha pessoa, acho que de amadurecimento, né? Não tem como passar por todo esse processo e falar que eu não mudei de forma interna. Meus hábitos hoje são outros, a minha disposição é outra e, consequentemente, impacta nas minhas relações porque o meu humor, a minha predisposição é outra. Isso aí, um ano com mais saúde pra gente, né? Olha, final do nosso jornal, muito obrigada sempre pela sua companhia. Você fica agora com as notícias do SBT Brasil. Até amanhã, gente. Um beijo, tchau, tchau.